Graça e paz, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Queridos, eu quero reforçar aqui o nosso, vamos dizer, último evento aqui nesse templo. A festa brega é nesse sábado. Amém? Vira para as pessoas que estão do seu lado e fala assim: eu quero te ver aqui bem brega, mas brega mesmo. Aleluia. Queridos, venha participar conosco desse evento, traga seus amigos, seus familiares. É uma festa muito bacana que nós vamos fazer aqui. Vocês todos são convidados. Acabou de surgir um desafio aqui poderoso. A pessoa que vier mais brega, ou o casal mais brega, vai ganhar um brinde muito bacana. Está lançado o desafio. A gente já viu cada coisa acontecer nessa festa brega aqui na igreja. É muito engraçado. Vem pelo menos para você rir. Mas não vem sem ser brega, não. Vem brega. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos agora... Isso, queridos. Eu estou esquecendo de falar que esse evento que vai ter aqui no sábado, vai ter cantina, vai ter muita brincadeira, muita música bacana. Entendeu? Muito lanche para você, né, ficar bem à vontade. E todo esse investimento é para ajudar no novo templo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Convide seus amigos e familiares. Amém? Vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele esse tempo agora. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Amém? Se você puder, estenda sua mão para cá. Vamos pedir ao Senhor que use a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Estar compartilhando a sua palavra, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, aos seus filhos reunidos aqui. Pai, o Senhor tem falado coisas poderosas para essa igreja. E eu creio que nós iremos viver, Senhor, ó Pai, o sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai amado, que essa igreja fará a diferença, Senhor, ó Pai, nos nossos dias. Pai amado, para as gerações que virão. Senhor, ó Pai, não por vaidade, pelo contrário, por agradar ao Senhor, em nome de Jesus, por cumprir o propósito que o Senhor tem para essa casa. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Continue falando. Que o Senhor venha falar a cada coração que está aqui nessa noite. Pai amado, que os meus irmãos, Pai amado, recebam essa palavra, Pai amado, uma terra fértil, Pai amado, um coração, Senhor, ó Pai, propício, Senhor, ó Pai, para o germinar, crescer, frutificar, Senhor, ó Pai, com frutos que permanecem para a honra e glória do seu santo nome. Deus, que de fato nós venhamos fluir na sua presença, Pai amado, através dessa palavra, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, dispostos a praticá-la em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A gente tem falado nos últimos dias aqui na igreja, a gente tem ouvido o Senhor falar conosco sobre o temor, amém? Não é verdade? A gente acabou aí de passar por uma série de mensagens falando sobre o temor, e nós passaremos agora por uma série de mensagens que vão nos fazer enxergar e voltar à essência, amém? E uma das coisas que nós precisamos voltar a nos preocupar é em agradar ao Pai, amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, olha, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos ler juntos ali, diz assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Nós vamos usar esse versículo como base daquilo que nós vamos, né, discorrer aqui nesse momento. E nós vamos falar sobre essa questão de agradar ao Pai. Nós acabamos de ler que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se nós quisermos agradar ao Senhor, nós precisamos ter fé. Se o temor, né,
nos leva a conhecer ao Senhor, entender a glória dEle, a fé nos ajuda a aproximar do Senhor. Amém? Eu te pergunto nessa noite, se você tem fé. Você tem fé? Você crê que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas? Você crê que esse Deus que criou todas as coisas enviou o seu Filho Jesus, e que o seu Filho Jesus morreu por nós, para nos libertar do pecado, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, voltou para o Pai e vai nos buscar? Você crê nisso? Aleluia. Se você crê nisso, meu querido, parabéns, você tem fé. Só que o que você tem feito com essa fé? Até onde sua fé tem te levado? E é sobre isso que nós vamos falar. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, a fé sem obras, ela é morta. E muitas das vezes, nós caímos no engano de confundir as obras com a fé. E se a gente observar o texto que nós lemos, ele está dentro do contexto da galeria da fé. O Hebreus capítulo 11 é o texto da Bíblia que explica o que é fé. O primeiro versículo fala o que é fé. Vamos ler juntos? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. E esse mesmo texto, ao explicar o que é fé, mais à frente ele vai falar sobre relacionamentos. Na sequência do que a palavra nos ensina sobre o que é fé, ela já começa a falar sobre relacionamentos. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa fé, ela tem que gerar um relacionamento com Deus. E não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento em que Deus é o nosso Pai. Amém? Aqueles que o buscam, Ele é galardoador. Muitas das vezes a gente busca bênçãos. Pode acontecer conosco, de buscarmos bênçãos. Pode acontecer da gente buscar o Senhor em momentos de dificuldade. Pode, acontece. Mas Ele é galardoador daqueles que o buscam, que buscam a Ele, que buscam a presença dEle, e não essas outras coisas. Muitas vezes nós não nos movemos pela fé que nós temos, sendo que a palavra diz que o cristão, ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive pelo que ele crê. Amém? Vou até tomar uma água aqui, depois esse clay aqui. Ué. Ele vive pelo que crê. Amém, queridos? E a própria palavra também diz que o justo viverá pela fé. Porém, nós que temos a fé, muitas vezes não vivemos pela fé. Por que isso acontece? Porque a nossa fé não está nos levando a nos relacionar com o Senhor. Se nós não nos relacionarmos com o Senhor, tendo Ele como nosso Pai, no dia a dia, de uma forma natural, nós não vamos exercer a nossa fé. Nós iremos usar a fé como se fosse um amuleto. Nossa, estou num momento de dificuldade aqui, vou me apegar à fé em Cristo Jesus e Ele vai me ajudar a passar por esse momento difícil. E a fé não é um amuleto. Aleluia. A própria Bíblia fala que a fé leva as pessoas a relacionamento com Deus. A gente seguindo na leitura do texto, a gente pode pular para o versículo 4, que fala o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também mesmo depois de morto, ele ainda fala. Queridos, como que Abel decidiu entregar para o Senhor o mais excelente sacrifício? Porque ele queria agradar a Deus, porque ele queria agradar ao Pai. Mas como que ele conseguiu acertar na oferta e Caim não? Porque ele conhecia o Senhor, porque ele se relacionava com o Senhor. E se a gente for olhar a galeria da fé,
ela vai sendo descrita com outros personagens da Bíblia que nós conhecemos a história de cada um deles, e a gente vai ver que o que marcou esses homens e os trouxe para essa galeria da fé foi o relacionamento deles com Deus. A gente tem Abel, a gente tem Enoque, a gente tem Noé, nós temos Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros que estão listados na galeria da fé. Mas o que mais destacou foi que a fé desses homens o levaram a ter um relacionamento com Deus. Porque se a gente for ver a vida de Enoque, qual que é a obra do Enoque? Fala para mim. Porque se a gente fala do Noé, qual que é a obra do Noé? A arca. Então fica fácil para a gente assimilar fé com obras e até confundir obras com fé, mas são coisas distintas. E aí eu te pergunto de novo, qual que é a obra de Enoque? O que Enoque fez? Enoque não construiu a arca. Enoque não fez uma melhor oferta. A obra de Enoque foi um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Consegue compreender isso? Relacionamento com Deus. É isso que agrada a Ele. Esse é o propósito. Mas existe ainda um propósito mais profundo. Nós vamos chegar lá. Nós observamos que a Bíblia ainda fala desses heróis da galeria da fé, que eles não alcançaram a promessa. Abraão, por exemplo, a promessa sobre a vida dele era o quê? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Porém, Abraão gerou Isaac. E ele não viu toda a descendência de Isaac. Ele recebeu uma promessa. E ele não viu essa promessa ser cumprida. Mas ele guardou a fé. Tanto que ele foi chamado pai da fé. E por que eu estou falando de promessa que não foi alcançada? Porque muitas das vezes nós, nos dias atuais, atrelamos a nossa fé a alguma promessa que o Senhor nos fez e cremos apenas nisso. Porém, a fé, como eu disse, ela não é um amuleto, ou também não é uma moeda de troca em que você crê e Deus realiza. Não é assim. A fé genuína, que agrada ao Pai, é a que te leva a reconhecê-lo como seu Pai e se relacionar com Ele diariamente. Se o temor nos leva a reconhecer a glória de Deus e nos aproxima dEle, essa aproximação nos leva ao relacionamento com Ele. E foi o relacionamento com Ele que levou os heróis da fé a realizarem o que realizaram. Eu vou trazer aqui um questionamento do Luiz Hermínio, um apóstolo, pregador muito bom de ouvir as mensagens dele, eu tenho ouvido bastante. O Senhor usa muito a vida dele. E ele fez um questionamento que me marcou. E o questionamento que ele fez foi: alguns pela fé não viram a morte, como Enoque, Elias, né? Não viram a morte. Porém outros pela fé foram partidos ao meio, foram decapitados, foram torturados. E aí a pergunta é: quem teve mais fé? Aquele que não viu a morte ou aquele que morreu pela sua fé? E a resposta é: nenhum dos dois, queridos. Não tem mais fé ou menos fé. Simplesmente tem fé. Aquele que tem fé, ele vai viver pela fé. E talvez pela fé você vai ter que enfrentar a morte. Ou talvez pela fé você nem vai ver a morte. Mas, então como saber o que será da minha vida pela fé? Só através do relacionamento com o Senhor. E a gente vê isso na vida do Senhor Jesus, o nosso exemplo. Por que o nosso exemplo? Porque Ele é o nosso modelo. Nós não somos cristãos. Cristão não significa pequeno Cristo. Nós não somos seguidores de Jesus. Ele é o nosso exemplo. E Ele falou: eu e o Pai somos um. E tem um texto que está lá em
Lucas, capítulo 10. Desculpa. Desculpa aí, mídia, não é esse texto ainda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem fé, dá um glória aí, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o Pai, ele tem o desejo, a vontade de criar uma grande família, no qual Jesus é o primogênito, e nós somos os outros irmãos que se espelham em Jesus como primogênito, para cumprir a vontade de Deus. E a gente vê que Jesus cumpriu a vontade do Senhor, é ou não é verdade? Jesus foi perfeito, foi assertivo em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões. E eu não anotei aqui o texto, mas existe um momento em que Jesus ele foi cercado pela multidão para ser apedrejado. E nesse julgamento, Jesus ele age de uma maneira diferente da que nós estamos acostumados a ver em filmes, né, até mesmo em pregações. Porque no momento em que ele foi entregue, a gente falou disso aqui na ceia, ele foi entregue como um cordeiro mudo, ele não reclamou, ele não retrucou, não é verdade? Mas nesse momento específico, Jesus foi cercado pela multidão para ser apedrejado, e ele enfrenta a multidão. A multidão fala assim: você é um blasfêmio, e nós vamos apedrejá-lo, o que você tem a dizer em sua defesa? E ele fala assim: vão me apedrejar por eu ser blasfêmio? Qual é a blasfêmia? Eles falam assim: você se diz ser Deus. E ele fala assim: eu não digo isso. A lei diz que nós somos deuses, e se eu digo que eu sou Deus, qual que é o pecado? Se a própria lei diz que eu sou Deus. E aí eles começam a ficar meio confusos, e o Senhor Jesus ele vai para cima, e ele vai rebatendo a multidão, ele vai retrucando todos os argumentos que eles lançam contra ele, ele rebate. E ele faz isso com muita excelência, como um advogado assim, de primeira. Lembrei até da música, né? Advogado fiel, o cara era bom. Queridos, ele se impõe e ele rebate todo aquele julgamento a ponto de que a multidão desiste de apedrejá-lo. As pessoas que estavam ali, que queriam apedrejar o Senhor, elas desanimam de apedrejá-lo. Por quê? Porque ele enfrenta esse julgamento, ele repreende as acusações e ele não é apedrejado. Ele escapa daquele apedrejamento. E quando eu li esse texto, isso me saltou os olhos e falei assim: uau, olha Jesus retrucando a multidão, rebatendo. Que loucura! Sabe por que Jesus fez aquilo? Sabendo que o propósito da vida dele era morrer. Sabendo que o propósito da vida dele era morrer, ele poderia se entregar naquele julgamento para ser apedrejado. Mas por que ele não se entregou, queridos? Porque ele conhecia a vontade do Pai de uma maneira profunda. Ele sabia o propósito que Deus tinha para ele, não só o propósito da vida dele, mas também como e quando. A gente observa lá no Getsemane, quando ele realmente sabe que é o momento, quão aflito ele fica. Ele soa sangue, ele faz a oração, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele conhecia a fundo a vontade do Pai para a vida dele. E o texto em que ele fala que eu e o Pai somos um, é esse contexto que eu estou dizendo a vocês. É nesse julgamento em que ele responde: eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um. E o povo fica doido. Então você está falando que você é Deus? Eu estou. E o povo fica louco com ele, e ele rebate, ele retruca, e ele não se entrega.
E ele não é morto, porque ele sabia o dia e a hora em que aconteceria. E quando chega o momento, ele sente toda a aflição daquele momento, mas ele não recua. Ele vai em frente, ele cumpre o propósito da vida dele. E o propósito da vida dele era morrer, por mim e por você. E só tem um jeito de saber o propósito de Deus para as nossas vidas de uma forma profunda, como o Senhor conhecia, através do relacionamento. Assim como Jesus e o Pai eram um, nós com o Pai precisamos ser um. Ele não é o nosso modelo? Ele não é o nosso exemplo? E aí você pode pensar assim: ah, Marcão, mas aí agora você apelou, velho. Se Jesus e o Pai eram um, mas Jesus era perfeito, como é que você está? Agora você está falando que você tem que ser perfeito, igual Jesus? Agora você dificultou demais. Não sou eu, queridos, é a palavra de Deus. E eu não falo isso para que você sinta um peso, pelo contrário, sabe por quê? Porque talvez a vontade do Senhor para a sua vida é algo simples. Quem aqui é pai ou mãe? Muitas das vezes o seu filho, ele te agrada com um abraço, não é verdade? É algo simples, mas aquilo te agradou. Queridos, às vezes aquilo que o Senhor tem para a sua vida é algo simples. Não pense como algo, nossa, é impossível de ser alcançado. Pelo contrário, queridos, procure entender, busque no Senhor qual o propósito da sua vida. O que é que o Senhor quer que você faça para agradá-lo? A gente pode acabar confundindo as coisas, a questão das obras com a vontade de Deus, como aconteceu na vida de Marta, irmã de Maria. Lembra quando Jesus visitou essa família? Lázaro, Marta e Maria. Jesus foi até a casa dessa família. Isso agora sim, está lá no Lucas 10, 38 ao 41. Quando Jesus visita essa família, vamos ler esse texto, Lucas 10, do 38 ao 41, diz assim, ó: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Fiquei até esperando mais, mas acabou, é ali mesmo. Queridos, esse texto é muito conhecido, essa passagem é muito conhecida. E nós podemos enxergar a Marta de uma maneira diferente a partir de hoje, amém? A gente costuma enxergar a Marta tipo assim: não, mas que minha besta. Jesus estava na casa dela, ela ficou entretida lá com tanto de trem. Ela é doida demais. Se fosse na minha casa, você tá doido? É lógico que eu ia ficar aos pés de Jesus. Mulher deu mole demais, Wesley. Que é isso? A gente costuma olhar para a Marta desse jeito, queridos. Porém, não é bem assim que aconteceu. Olha de novo para essa cena, para essa situação e pensa bem. Jesus estava indo ficar na casa da Marta. Essa mulher queria agradá-lo. Ela queria fazer o melhor almoço, o melhor jantar, a melhor sobremesa. Ela queria honrá-lo, ela queria agradá-lo de todas as formas. E quando ela recebe o Senhor, ela fica desesperada. Ela fala assim: não, vou ter que ajeitar a cama aqui, porque ele vai ficar hospedado aqui, então tem que estar tudo perfeito, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o melhor, ele é magnífico, ele é glorioso, e eu tenho que fazer o melhor almoço, eu tenho que fazer o melhor jantar. Nosso Deus, eu preciso
E ela fica desesperada e vai na horta e colhe algumas coisas, e volta na cozinha e põe panela no fogo, e vai para cá, vem para lá, porque o desejo dela era o quê? Agradar a Jesus. A preocupação dela era agradar ao Senhor. E muitas das vezes nós estamos no mesmo sentido que a Marta. A gente fica assim, uau, o Senhor quer fazer coisas extraordinárias, e eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr para cá, E aí fica igual Marta. E muitas vezes a gente consegue, vai dar o máximo de si, só que igual a Marta, o arroz começa a queimar, ela fica desesperada, aí ela desliga o arroz e corre, vai não sei aonde, pega um trem, pega o outro. Quando ela olha, a sobremesa está desandando, porque ela ainda não colocou para esfriar, e ela começa a ver o desespero danado. E aí o que ela acha? Está tudo dando errado, por quê? Porque eu estou aqui sozinha. Cadê aquela folgada da minha irmã? Quando ela olha, a irmã dela está onde? Sentada nos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E aí o que ela pensa? Ah não, vou falar com Jesus. Ó, pra você ver, eu me debuiando aqui e ela lá. Ô Jesus, você não está vendo isso não? Põe essa mulher para me ajudar. E aí é o momento que o Senhor traz uma revelação poderosa para Marta e para nós também nos dias atuais. Queridos, a fé sem obras ela é morta. Porém, as obras não são a nossa fé. Entenda isso, queridos. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é que você vai deixar de fazer as coisas para o Senhor, não é isso. Não é que você vai deixar de assumir responsabilidades e tarefas, não é isso, queridos. Estou falando aqui com pessoas maduras, amém? O que o Senhor estava querendo dizer ali é que há uma coisa mais importante do que obras, tarefas, responsabilidades. E essa coisa é o relacionamento com o Senhor, que vai nos levar a cumprir a vontade dEle e, portanto, agradar ao Pai. Queridos, qual que era o propósito de Jesus naquela casa? Era comer? Era se banquetear? Não era. Na casa do Zaqueu, era comer um banquete. Porque ele falou com o Zaqueu, desce daí, porque hoje o churrascão é lá na sua casa. E eu quero picanha. Você está ligado? Na casa do Zaqueu, o propósito era banquete. Mas na casa ali de Lázaro, Marta e Maria, o propósito não era esse. O Senhor não estava preocupado com essas coisas. O Senhor estava ali preocupado em ensinar, entregar alguns ensinamentos. E Maria escolheu essa melhor parte. E isso não foi dela tirado. E muitas vezes quando nós estamos como Marta, a gente começa, mas não deu certo porque ninguém me ajuda. Não deu certo porque fulano não veio. Não deu certo porque fulano faltou. A gente começa a procurar responsáveis pelos erros, pelas falhas, sendo que muitas vezes a falha maior está no quê? Na falta de relacionamento com o Senhor. Falta nossa de relacionamento com o Senhor. E quando eu falo com vocês, queridos, é porque o Senhor já debuiou aqui do meu lado. Muitas das vezes, nós esquecemos do maior e mais importante mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós devemos conhecer a vontade do Pai e, pela fé, fazer qualquer que seja a vontade do Pai para as nossas vidas. Porque era necessário ter fé para construir um barco no meio da seca, como foi com Noé. Era necessário ter fé para enfrentar Faraó, o rei da maior potência mundial daquela época. Era como se hoje o Senhor falasse com você assim: tem um povo crente lá na Rússia, é para você ir lá, falar com Vladimir Putin, para liberar essa turma, para ir para o Brasil, aleluia, glória a Deus, adorar. E aí? Bora? Enfrentar neve, frio, gelo, e falar na cara do Putin: libera esse povo aí que nós estamos indo adorar a Deus. Foi o que Moisés fez, queridos. Era necessário ter fé. Como o pastor Samuel ministrou nas palavras anteriores, era necessário fé para que Abraão entregasse o filho da promessa.
Queridos, e o que levou esses homens até essa fé? O relacionamento com Deus. Eles tinham plena convicção de que quem falou era o Pai. Abraão tinha plena convicção de que quem estava falando, pedindo o filho da promessa, era o próprio Deus da promessa. Noé tinha plena convicção de que quem estava mandando construir um barco no meio do nada era o próprio Pai celestial. E muitas das vezes o Pai celestial, ele tem coisas inimagináveis para você. Talvez coisa fácil, talvez coisa dificílima, impossível até, porque é Ele que faz. Amém? Mas você às vezes não sabe nem qual é o propósito da sua vida. Quanto mais como e quando. Aí fica difícil. Queridos, talvez você tenha se perdido como o filho pródigo se perdeu dentro de casa. O irmão do filho pródigo se perdeu dentro de casa. O filho pródigo, ele se perdeu do pai porque ele se distanciou. Mas o filho mais velho, o irmão do pródigo, ele se perdeu dentro de casa. Por quê? Ele fazia muitas coisas para o pai, mas ele não desfrutava do relacionamento com o pai. E o Senhor hoje, queridos, nos traz essa palavra porque Ele quer ajustar o nosso coração para que nós venhamos agradar a Ele. Porque o que importa para Ele, mais do que aquilo que você faz, é o porquê você faz. Por que você faz o que você faz? Por que você vem ao culto aqui na igreja? Por que você faz as coisas que você faz lá na célula, lá na sua casa, lá no seu trabalho? Por que você faz o que você faz? Isso é o mais importante. E o que você faz agrada ao Senhor? Nós precisamos voltar a nos preocupar em agradar ao Pai. Não podemos nos perder nas tarefas, nos afazeres, nas responsabilidades, como aconteceu com o irmão do filho pródigo. Hoje o Senhor está ajustando o nosso coração e nos chamando para perto, para que nós possamos nos relacionar mais com Ele e ver nele o nosso Pai. Talvez você tenha dificuldade em relação a enxergar Deus como Pai por causa talvez do seu relacionamento com o seu pai natural. Marcão, eu nem tive pai. Marcão, meu pai foi muito vacaiado na minha vida. Eu tenho dificuldade, queridos. Deus não é o seu pai natural. Deus, Ele é o seu pai sobrenatural. E Ele é perfeito. Aleluia. Ele é perfeito. Se relacione com esse pai que é perfeito. Não projete nele a imagem que você tem do seu pai terrestre. Sabe por que o seu pai terrestre, ele falha, queridos? Por mais que ele tenta fazer tudo certo, ele falha. E se ele não tentar fazer certo, aí quem vai falhar mesmo. Mas é normal, ele é ser humano. Mas o Pai que nós estamos falando aqui hoje, que nós devemos nos preocupar em agradá-lo, é o nosso Pai celestial. É o Pai lá da oração que Jesus nos ensinou a fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É esse Pai que nós estamos falando, é esse Pai que nós estamos nos referindo aqui nessa noite. E é esse Pai que você precisa se preocupar em agradar. Como tem sido sua vida? Como tem sido seu dia a dia? Tem agradado a Deus? Tem agradado ao seu Pai? A prioridade de Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria era ensinar as pessoas. Por isso que ele fala assim: você está preocupado com tanta coisa, Marta, mas são poucas coisas necessárias, na verdade uma só. Ele fala desse jeito. Na verdade uma só. E o que era? Era absorver os ensinamentos que ele estava entregando ali. Olha que simples. E ela estava complicando tudo. Isso acontece com a gente demais, queridos. Às vezes Deus quer de nós coisas simples. E nós estamos complicando tudo. Sabe por quê? Porque a gente não parou para ouvir qual é a vontade dele. Qual é a vontade dele para a sua vida? Você já sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida, querido? Na verdade não é nem a vontade, é o propósito do Senhor para a sua vida. Porque a vontade do Pai é que nenhum se perca. Essa é a vontade do Pai, que nenhum se perca.
Mas além da vontade do Pai, existe um propósito individual para cada um de nós. Existem ordenamentos gerais, ide por todo mundo, pregar o evangelho. E às vezes você acha que você, participando de um evangelismo, você está cumprindo o ide, cumpriu a vontade do Pai, cumpriu o propósito da sua vida. Meu querido, está longe disso. É mais profundo. É mais particular. Você vai encontrar essa vontade lá no particular com o Senhor. No secreto. Porque Jesus fala do secreto, né? O Pai que o vê em secreto o recompensará. Queridos, se você não sabe o propósito para a sua vida, eu quero te encorajar que a partir de hoje você coloque isso como prioridade na sua vida. Coloque isso como prioridade da sua vida. Descobrir o propósito do Senhor para a sua vida. Descobrir como, quando. E aqui, Ele não tem obrigação nenhuma de te falar. Mas Ele tem desejo de falar. Muitas vezes nós não nos posicionamos para encontrar esse propósito. A falha sempre está em nós. Porque o nosso Deus, Ele não muda, Ele não falha, Ele não perde uma batalha. Ele é soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós é que mudamos, distanciamos, falhamos, erramos. Mas nós temos nele um porto seguro. Nós temos nele o nosso abrigo. Nós temos nele o nosso Pai. Olhe para o Senhor como seu Pai, queridos. Deus, Ele é um Pai tão magnífico que Ele quer participar de tudo da sua vida. Queridos, é maravilhoso quando nós podemos participar da vida dos nossos filhos, das coisas que eles estão aprendendo a fazer, das coisas que eles estão criando. É maravilhoso. Sou papai fresquinho, né? Tem uma menininha de 2 anos e meio, um menino de 4 bezinhos. É bom demais, queridos, ver o desenvolvimento, o crescimento dos filhos. A gente quer participar de tudo. O Senhor, Ele é assim também, querido. Ele quer participar da sua vida toda. Só que muitas vezes nós distanciamos do Pai. É como se o nosso Pai morasse longe, em outro estado. E a gente visita Ele no Dia dos Pais, que está chegando aí, né? Mas quando passa o Dia dos Pais, a gente não se relaciona, a gente não liga, a gente não conversa, a gente nem lembra dele. Ou, quando as coisas estão apertadas, Pai, tem como você me ajudar? Não é esse relacionamento de pai que o Senhor quer ter com você, querido. O relacionamento de Deus para conosco, como filhos, é um relacionamento de pai presente, o pai próximo, pai pertinho, pai que quer te ajudar em tudo. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força, e a gente só lembra dele quando dá errado. Mas Ele quer participar de tudo, queridos. Convida Ele para te ajudar a fazer aquilo que você já sabe. Com certeza vai ficar ainda melhor com a participação dEle. Às vezes é óbvio, mas a gente não pratica, a gente não vive. E o Senhor está nos chamando, está ajustando o nosso coração e a nossa mente para entender o que é fé. E fé é relacionamento. Certeza das coisas que não se veem. Como que eu vou ter certeza daquilo que eu não estou enxergando? É porque eu tenho relacionamento com aquele que me falou que existe, ainda que não vejo, mas eu sei que existe. Porque foi pela palavra dele que tudo veio a existir. Foi pelo que ele disse que tudo foi criado. Então, se ele disse que é assim, é assim. Isso é fé. E ela vem através do relacionamento. E o Senhor te faz esse convite hoje, queridos. Meu tempo já até estourou. De novo, pastor, perdão. Mas o Senhor te faz esse convite hoje, aqui e agora. E esse convite serve para você que é o filho de casa. E esse convite serve também para você que é o filho que está longe, está distante. Talvez você é o filho que nunca esteve perto desse pai. Mas o Senhor está fazendo aqui hoje um convite para que você chegue pertinho dele. Para que você deixe ele participar da sua vida. Para que você viva com ele de uma forma natural, o sobrenatural. Aleluia.
Assim como você tem um relacionamento com as pessoas, Ele quer ter um relacionamento com você dessa forma, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, queridos. Os homens que realizaram coisas extraordinárias, eles tinham um relacionamento extraordinário com o Senhor. E Deus tem coisas extraordinárias para fazer no nosso meio, amém? Nós só precisamos alinhar o nosso coração e a nossa mente a essa vontade do Senhor, ao propósito que Ele tem para nós. E o convite dele hoje é isso: se achegue mais perto, ouça minha voz de pertinho. Eu quero falar com você aquilo que tenho para você. E eu quero representar esse convite do Senhor para a sua vida, te convidando a vir aqui à frente. Quando eu te convido aqui a vir aqui à frente, queridos, eu estou te convidando a dar uma resposta a esse convite do Senhor. Ele está te chamando, Ele está querendo você pertinho. Tanto você que é o filho que está aqui dentro de casa, fazendo, assumiu responsabilidades, assumiu tarefas. Ele quer que você que faz, esteja sempre perto dEle. Isso é o mais importante. Mas você também que às vezes está distante, o Senhor está te chamando, queridos. Se aproxima de mim. Amém? Esse convite é para você, amado. Esse convite é para mim também. Esse convite é para que nós nos aproximemos dEle. Se você quer se aproximar do Senhor, se você quer descobrir o propósito que Ele tem para a sua vida, vem aqui à frente, queridos. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é ousadia. É querer descobrir aquilo que Ele tem para a sua vida. Qual é o propósito dEle para você. Queridos, eu confesso, eu ainda não sei qual é o propósito do Senhor para a minha vida, vocês acreditam? Eu não sei. Eu ainda não tenho essa convicção, queridos. Eu já fiz muitas coisas, eu faço muitas coisas, mas ainda eu não ouvi o Senhor falar comigo. É isso, Marcão. E isso me leva ao quê? A ter mais relacionamento com Ele, ainda mais profundo, ainda mais mergulhado nele, para poder entender não só o propósito, mas como e quando. Aleluia! O Senhor, Ele quer fazer isso na sua vida, queridos. Ele quer te revelar o propósito que Ele tem para você, como e quando, nos detalhes. Muitas vezes Ele vai revelando aos poucos, mas Ele vai te falar, Ele vai te revelar, queridos. Essa é a nossa busca. E o convite para você é para que você venha aqui à frente, para poder encontrar o Senhor, para poder encontrar esse propósito. Amém? Vem aqui à frente, queridos. Fiquem à vontade. Vem falar com o seu pai, fala assim: pai, eu quero saber, eu quero descobrir o propósito do Senhor para a minha vida. Senhor, eu já sei qual é o propósito do Senhor para a minha vida, mas eu quero saber como, e eu quero saber quando. É para hoje? É para agora? É para daqui 10 anos? Eu preciso saber, Senhor, eu quero saber. Eu confio no Senhor, eu creio no seu fazer, no seu realizar. Esse convite é para você que já faz, mas às vezes você está fazendo igual Marta. Você está fazendo, mas não sabe se isso realmente está agradando o Senhor. Esse convite é para você que está longe, já fez tanta coisa, mas o Senhor está te chamando: vem fazer aquilo que me agrada. Aleluia. E queridos, não vem aqui à frente esperando que eu, Marcos, tenha algo para entregar para vocês, porque eu não tenho, queridos. Vem aqui na frente, mas corresponda a esse convite do Senhor para você. Pergunte a Ele, fale com Ele: pai, eu quero, Senhor, me relacionar mais contigo. Eu quero conhecer o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero viver a sua vontade, mas além dessa vontade, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ah, Jesus, fala conosco nessa noite, papai. Ah, Jesus, o nosso espírito clama: Abba, Pai. Mesmo que nós ainda não nos relacionemos com o Senhor como Pai, o nosso espírito clama: Abba, Pai. O nosso espírito clama pela sua presença. O nosso espírito, ele anseia por ter o Senhor como um Pai presente.
Nosso coração queima por viver na sua presença. O nosso coração queima por fazer a sua vontade. Queridos, abraça o seu Pai nessa noite. Se lance nos braços do seu Pai essa noite. Não se prenda a nada nem ninguém, a não ser a vontade do Pai. A vontade do Pai. Aleluia. Ah, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, diante da sua presença, nos lançando nos seus braços, Senhor, abrindo nosso coração, rasgando nosso coração diante do Senhor, porque nós queremos agradar ao Senhor. Pai, nós não queremos viver uma vida lotada de afazeres, responsabilidades e tarefas, perdido e distante do Senhor. Pelo contrário, Pai, nós queremos realizar obras pelas quais o Senhor nos direcionou a fazê-las, porque nós queremos agradar ao Senhor em primeiro lugar. Nós queremos viver para o Senhor, nós queremos viver conforme a sua vontade e queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, aqui estão os seus filhos que se apresentaram, Pai, para cumprir o propósito. Deus, eu não sei o propósito que o Senhor tem para cada um deles, mas o Senhor sabe. E nós pedimos essa noite que o Senhor venha revelar no coração dos seus filhos a sua vontade e o seu propósito para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, fortalecer a fé dos seus filhos, a ponto de que eles venham, Pai amado, até mesmo dar a própria vida para cumprir o propósito. Porque nós sabemos que pela fé nós podemos jamais enfrentar a morte, mas pela fé nós também podemos ser entregues à morte, como sua palavra nos fala. Pai amado, e nós, Pai amado, queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Ainda que esse propósito nos leve à morte, mas se é o Senhor que nos direcionou, nós iremos cumprir o propósito. Nós queremos ser, sim, os seus filhos parecidos com Jesus. Nós queremos ser, sim, semelhantes a Jesus. Nós queremos ser a sua família, Pai amado, mas a família que o Senhor quer, a família que o Senhor projetou, a família que o Senhor planejou. Pai amado, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como o Senhor tem falado ao nosso coração, venha, Senhor, Pai, revelar o propósito do Senhor para os seus filhos. Nós queremos, Senhor, Pai, temer ao Senhor. Que esse temor venha revelar para nós a sua glória. Que nós jamais venhamos ter medo da sua glória. Pelo contrário, que venhamos avançar para a sua glória. Pai amado, e que pela fé nós venhamos alcançar essa glória de viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos alcançar essa glória de viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, vocês que estão aqui na frente, eu gostaria de saber quem de vocês está se aproximando do Pai hoje pela primeira vez. Talvez você nunca reconheceu Jesus como seu irmão e nunca reconheceu o Deus Pai como seu Pai. Talvez essa é a primeira vez que você faz isso. Eu queria conhecer você que talvez seja a primeira vez. E se não é a primeira vez, talvez você era aquele filho que estava longe do Pai e que hoje está se aproximando de novo do Pai. Eu queria conhecer quem é você que estava longe e que hoje se aproxima. Porque o pai do filho pródigo, ele fez uma festa quando esse filho se aproximou dele de novo. E nós queremos fazer uma festa aqui nessa noite. Caso seja você esse filho que estava longe e voltou para a casa do Pai, nós queremos celebrar a sua volta, amém? Você que está voltando hoje para os caminhos do Senhor Jesus, para próximo do Papai, eu queria te conhecer. Se você está tendo essa decisão hoje, faça assim um sinalzinho com as suas mãos. Nós queremos celebrar a sua vida. E se você é o filho mais velho que está na casa do Pai, está aqui, né, fazendo as coisas dessa casa, realizando as tarefas, assumindo as responsabilidades, o Senhor tem um recado para que você não se esqueça dele, para que você não se perca nos seus afazeres e tarefas, mas que pelo contrário você sempre se encontre nele. Amém, queridos? Aleluia. Essa é a nossa oração. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com cada um de vocês. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com nossas palmas. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto, amém, amados? Glória a Deus. Quero te convidar, todos vocês, toda a igreja, a ficar sobre os seus pés, amém? Nós vamos agora orar para encerrar esse culto. E eu quero pedir ao Senhor que continue falando no seu coração, queridos. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante dessa palavra, amém? Viva aquilo que o Senhor tem chamado você para viver, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, queridos. O Senhor tem falado conosco. Não é só hoje, não é só na semana passada, mas a gente tem vivido uma sequência da voz de Deus falando conosco. Viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto, Pai amado, em que nós podemos sentir sua presença neste lugar. Pai, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado nos nossos corações. Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor cuida de nós, mesmo nós estando distantes, ou mesmo nós estando perdidos dentro de casa, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos chama para perto, o Senhor alinha nosso coração, o Senhor alinha nossa mente, e eu te agradeço, Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, que nós possamos viver a sua palavra, que nós possamos viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor continue falando ao coração dos seus filhos, continue revelando a sua vontade e o propósito do Senhor no coração de cada um deles, Pai querido. Pai, que o Senhor venha falar de uma maneira sobrenatural, a ponto dos seus filhos reconhecerem a sua voz, Pai amado, e terem a plena convicção daquilo que o Senhor tem os chamado para realizar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos leve em paz e segurança até os nossos lares, nos guarda, nos dando uma semana abençoada e poderosa, Pai amado, com a sua presença conosco, dia após dia, para que nós possamos inúmeras outras vezes, reunidos como igreja, adorar e bendizer o seu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do amigo Espírito Santo seja na vida de cada um de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Glória a Deus.